Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? É sempre um prazer estarmos aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Nós demos início à nossa série O Mistério da Fé. A cada vídeo que nós trouxermos aqui, nós vamos revelar um aspecto da fé transformadora. Nós já falamos sobre alguns assuntos, como superstições, fé e crendices. Também nós falamos sobre o conceito de fé e como você pode fazer para defender, proteger o seu direito divino assegurado pela palavra de Deus. Isso está na parte 1 da nossa série. Então hoje nós vamos falar sobre a parte 2, que é a fé eficaz. O que é isso? A fé que funciona, que produz resultados. Isso é muito importante, porque nós vemos muitas pessoas de fé, lidamos e conversamos com muitas pessoas, milhares de pessoas, e todas elas dizem: bispo, eu tenho muita fé, mas a minha vida é um sofrimento. Isso me preocupa, porque a vida de uma pessoa de fé não pode, em nenhuma espécie, de nenhuma forma, ser uma vida de sofrimento. Não significa, como eu disse no vídeo anterior, que a pessoa não vá passar por aflições, por lutas ao longo da sua vida. Mas ela não tem que viver na tribulação, viver no sofrimento. Isso não é promessa de Deus. A promessa é passar. Passar, não ficar na dor. Você passa pela dor e sai dela mais forte do que quando você entrou. Um exemplo, Daniel na cova dos leões. Ele não foi morar na cova. Ele passou por ela. Ele passou uma noite dentro da cova da prisão, junto com leões famintos. E todos esperavam que Daniel, você conhece a história, fosse devorado. O próprio rei fez de tudo para salvar Daniel, para impedir que ele fosse para a cova, porque ele era um homem honesto e o próprio rei tinha testemunho disso. Mas, por causa dos invejosos, ele passou por esta tribulação. No entanto, na tribulação, Deus livrou a Daniel. Ali, ele não renegou a sua fé. Ele não se voltou contra o seu Deus. E era justamente por causa da sua fé, de afirmar a sua fé, que ele foi lançado na cova dos leões. Mas lá dentro, ele teve um grande livramento. E ao sair de lá, ele saiu mais forte, ele saiu com a sua fé mais fortalecida, porque se ele já tinha fé, depois daquele acontecimento, dos leões não se aproximarem dele, ele saiu de lá com a sua fé muito mais forte. E esse é o propósito das lutas, das tribulações e das dificuldades na vida de um cristão. Fortalecer a sua fé e capacitá-lo para grandes feitos, para grandes conquistas. E sim, a fé, ela precisa ser fortalecida. Ainda porque, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas acham que vão agradar a Deus através de rituais religiosos, tradições e costumes religiosos, através de muitas campanhas, muitas caravanas evangélicas, muitos propósitos, muitas orações.
Mas uma experiência que eu tenho ao longo desses meus 30 anos de evangelista, de pregador do evangelho, é que nem todas as pessoas, na verdade, poucas pessoas tomam atitudes realmente motivadas pela fé. Poucas pessoas que frequentam um culto, às vezes, com 3.000 pessoas, pouquíssimas pessoas ali realmente tomam atitudes movidas unicamente pela fé. E as outras? As outras, elas agem por empolgação. É o chamado efeito manada. Todo mundo está fazendo, então eu também vou fazer. O pastor chamou na frente quem quer entregar a vida para Jesus. Ela não quer ainda, mas ela vai, porque muita gente foi à frente, quase todo mundo, para se batizar, e ela diz, eu vou ficar aqui no meu lugar? Então eu vou. Então ela vai constrangida, e não pela fé, porque ela entendeu o fundamento do batismo, a necessidade daquela atitude para começar a desenvolver a sua salvação, a sua relação com Deus. Ela não entende aquilo. Então ela vai no efeito manada. Por isso, muitas pessoas se batizam nas águas, saem dali e continuam sendo as mesmas pessoas de antes. Não passam por uma regeneração, por uma transformação. Não lutam contra suas próprias vontades, seus próprios desejos. Elas continuam a mesma criatura, fazendo as coisas do mesmo jeito, apenas que agora classificadas como batizadas na igreja. Assim também, muitas pessoas que vão à frente para tomar posse de envelopes e utensílios de fé, como cruz, o óleo e tantas coisas, que a pessoa vai e pega porque todo mundo está pegando. Ela toma a ceia, por quê? Porque todo mundo está tomando. É o efeito manada. Se fosse pela quantidade de campanhas que ela faz, ou pela quantidade de dias e vezes que ela vai à igreja, ou pelas inúmeras caravanas evangelísticas que ela participou, a vida dessa pessoa já deveria ser uma vida de muita vitória, uma vida totalmente transformada, a família restaurada, a vida financeira restaurada, tudo mudado. Mas o que muda a vida de alguém é a fé fundamentada na palavra de Deus. A fé consciente. A fé que se comporta como o grão de mostarda. Essa fé é a fé eficaz. Mas como adquirir, como usar essa fé? Porque vamos lá, falei como adquirir. Você já tem fé. Você já tem fé. Fé em Deus. Você vai à igreja, você vem aqui assistir os nossos vídeos porque você tem fé. Mas a fé tem que ser usada, ela precisa ter um comportamento vitorioso. Então, como isso acontece? Certa vez, isso aqui está relatado em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 5, os apóstolos disseram para Jesus, aumenta-nos a fé. Eles achavam que a sua fé era pouca, ou era pequena, ou era insuficiente para tantas coisas que eles precisavam fazer, inclusive perdoar. Eles tinham uma dificuldade em praticar o perdão, porque anterior a isso, Jesus ele disse assim, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Quando Jesus disse isso, falou, se o teu
irmão, ele pecar contra você 7 vezes no dia, olha que sujeito sem vergonha, fazer a mesma, errar com você 7 vezes, mas ele vem e te pede perdão, Jesus falou, perdoa. Aí os apóstolos, um olhou para a cara do outro e falou assim, não dá, não dá, tem gente que é muito irritante. Então eles disseram para Jesus, aumenta-nos a fé, porque para isso a gente precisa de mais fé, né? A nossa fé é insuficiente, a gente ainda não consegue fazer isso. E aí Jesus falou para eles, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te, quer dizer, arranca-te com raiz e tudo, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Olha só a resposta de Jesus, porque ele disseram, aumenta-nos a fé, a gente quer uma fé mas maior, uma fé grande. Porque para muitos a fé é pequena, a fé é grande, a fé tem tamanho, e isso vai ser um assunto de outro vídeo, o tamanho da fé. Então aqui, Jesus falou, se tivesseis fé como um grão de mostarda, em outras palavras, a fé de vocês é menos que um grão de mostarda. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Para muitas pessoas, elas veem o grão de mostarda como uma semente muito pequena. Na verdade, o grão de mostarda, ele é do tamanho de uma cabeça de alfinete. É uma semente pequeníssima, muito pequena, muito pequenininha. No entanto, o Senhor Jesus não está falando de tamanho. Você já ouviu aquele termo que diz tamanho não é documento? Pois é, isso pode se aplicar muito bem à fé. Aqui, ele não estava se referindo ao tamanho do grão de mostarda, e sim ao comportamento da semente. Por isso ele disse, se tivesseis fé como o grão de mostarda. Ele não disse, se tivesseis fé do tamanho pequena como o grão de mostarda. Ele diz, se tiverdes fé como o grão de mostarda. Como é que o grão de mostarda ou qualquer outra semente se comporta? Se você pegar uma semente qualquer e guardá-la em uma caixinha, em uma gaveta, dentro de um saquinho e deixá-la guardada, esta semente ela não produzirá absolutamente nada. Agora, uma coisa você pode ter certeza. Toda semente, seja ela qual for, pequena ou grande, ela tem em si o potencial de começar uma floresta. Mas nem toda semente faz isso. Certa vez nós fomos a uma fazenda, uma chácara, e ali nós vimos alguns poucos pinheiros na terra. Depois de um tempo, de meses sem ir nesse lugar, quando nós retornamos lá, nós encontramos quase que uma floresta de pinheiros. Então nos perguntamos, quem plantou estes pinheiros aqui na terra? E todos diziam, ninguém plantou. Então como que esses outros pinheiros apareceram? Através das sementes que caíam do pinheiro principal. Através das suas pinhas. Então as pinhas caíam com as suas sementes e essas sementes eram recebidas pela terra. E frutificavam e se transformavam em outro pinheiro, em outro mais, até formar uma floresta de pinheiros. É assim que a semente se comporta. E é assim que a nossa fé precisa se comportar. A terra é a palavra de Deus. Quando
a nossa fé, ela encontra essa terra, ou seja, ela se submete à palavra de Deus, às promessas dele, porque todas as promessas de Deus, elas têm uma condição. Por exemplo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Qual é a promessa? Comereis o melhor dessa terra. Qual é a condição? Se quiserdes e me ouvirdes. No entanto, muitas pessoas se apegam às promessas e não ficam atentas às condições. E a fé, ela não é apenas para você crer na promessa, mas para você se submeter à condição, se submeter ao mandamento, ao que Deus está mandando você fazer. E nesse caso, ouvi-lo, dar atenção para ele. Por exemplo, no Salmo 23, quando você lê, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aí há uma promessa e há uma condicional implícita nesse versículo. Porque no momento em que Davi diz, o Senhor é o meu pastor, então ele se coloca na condição de quê? Ovelha. Ovelha desse pastor. E o que a ovelha faz? O Senhor Jesus, ele disse, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e obedecem. Elas ouvem o chamado do seu pastor. Elas não reconhecem outra voz. Se não é o seu pastor, as ovelhas fogem. Eu tenho prova disso. Uma vez eu fui numa fazenda para consagrar umas terras lá na Argentina de um senhor, e lá ele tinha um rebanho de ovelhas. Quando eu cheguei perto do rebanho, as ovelhas se juntaram todas e foram todas para longe de mim. Porque elas ouvem a voz que elas conhecem. E as pessoas que são de Deus, elas ouvem a voz de Deus. E qualquer outra voz negativa, qualquer outra voz que destoa da voz de Deus, ela rejeita, ela foge. Então ela foge da voz do fracasso, da palavra de derrota, da palavra de pecado. Ela foge de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Essa é a ovelha. Então, a fé, ela precisa encontrar a terra, como o grão de mostarda, o comportamento dele é esse, encontra a terra e logo frutifica. E logo ele cresce, brota. E a fé, ela precisa encontrar a palavra de Deus e viver por ela. Viver por ela, pela palavra de Deus. Então, todas as vezes que se levantar o inimigo, porque vai se levantar, em Deuteronômio 28, está escrito isso, 28, versículo 7, o Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho virão contra ti, e por 7 caminhos fugirão da tua presença. É promessa de Deus. Mas aí, ele está dizendo, os inimigos vão fugir, mas no começo ele diz, mas eles virão. Então sim, quando o inimigo, chamado dívida, desemprego, separação, doença, vícios, ou seja lá qual for o inimigo, depressão, tristeza, que se levantar contra você, e você está firmado como a árvore, está firmada, enraizada na palavra de Deus, então você tem condições, ainda que a situação fique difícil, você tem condições de reagir, primeiro, na tua mente. Quando vem aquele pensamento, Deus te abandonou. Olha só tudo que você está passando, Deus te deixou. Mas aí você tem o conhecimento da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, quer dizer, até o final do mundo, até o fim de tudo. Eu estarei com vocês todos os dias. Então,
Ele está com você agora. Ontem ele também estava com você. Anteontem ele também estava. Amanhã ele também vai estar. E depois de amanhã, e mês que vem, e todos os dias do mês de agosto, ele vai estar com você. Todos os dias. Aí quando vem aquele pensamento diabólico, dizendo Deus te deixou, Deus te abandonou, você imediatamente, com a fé, rebate esse pensamento e diz, não, jamais. Porque ele disse que estará comigo todos os dias. Aí o diabo diz, sim, mas você está no meio da luta, você está no meio da tribulação, e agora Deus não te livrou. Aí você vai dizer, mas Deus também não impediu Daniel de ir para a cova dos leões. Mas lá dentro, Deus estava com ele, Deus entrou com ele e não deixou o leão tocar nele. Então não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho da luta, da tribulação que você está enfrentando e diz, Deus permitiu que isso viesse. Sim, mas no meio dessa luta, Ele vai te dar a vitória. Então, assegure isso no seu coração. Porque se a tua fé ela for como o grão de mostarda, então você tem o poder de ordenar ao problema, àquele problema mais arraigado na sua vida. Sabe aquele problema antigo? Aquele que já criou raízes. Raízes. Sabe aquela doença antiga que já criou raízes? Aquele problema do seu casamento antigo que já criou raízes. Mas ele diz, se a tua fé for como o grão de mostarda, você vai dizer a esta amoreira, desarraiga-te, quer dizer, saia com raiz e tudo. Mas a raiz é hereditária, mas a raiz é espiritual, não interessa qual é a raiz. Você vai ordenar que saia com raiz e tudo, e vai sair. E você vai vencer. Você vai vencer esse gigante, você vai vencer essa luta. Então, a fé eficaz é a fé fundamentada na palavra de Deus, como o grão de mostarda. A fé que encontra esta terra recheada de promessas. A fé que funciona, a fé eficaz, é a fé que se submete à palavra de Deus. É a fé que se dobra, que se submete à palavra de Deus, aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, às suas ordens. Porque se a pessoa ela tem um coração rebelde, ela tem um coração orgulhoso, soberbo, ela tem um coração que ela é mais apegada à religião, às vezes ela acha que o pastor tem mais razão que a própria Bíblia. Ela está frequentando uma igreja onde ela está vendo que estão fazendo tudo errado. Um monte de coisas contrárias ao evangelho. Mas ela continua lá. Por que ela continua? Não, porque eu estou acostumada, porque eu não sei. Não, fica porque é acomodado. Porque é acomodado. Como que uma pessoa fica frequentando uma igreja onde está tudo errado, está acontecendo um monte de coisa errada? Onde o adultério está comendo solto, a prostituição está comendo solta. Onde o casamento do pastor não é exemplo para ninguém. Onde a família do pastor não é exemplo para ninguém. Desvirtua os jovens, desvirtua as meninas, desvirtua todo mundo. As pessoas estão tristes, mas todo mundo fica ali porque é como se ela tivesse hipnotizada. Como se a pessoa tivesse em transe e não quer raciocinar, não quer pensar. Nós temos que estar e permanecer onde a vontade de Deus está, porque senão, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Como que Deus vai falar comigo? Se eu insisto em ficar num lugar que Deus está me mostrando que Ele não está lá. Porque Deus mostra pra gente. E depois a escolha é nossa. Se a gente continua ou se a gente imprime uma nova busca em um outro lugar que esteja de acordo com a palavra de Deus, onde a gente possa cultuar, adorar e ouvir a palavra de Deus, se sentindo bem e se enchendo da presença de Deus e mudando a nossa vida. Porque é isso que você precisa. E você vai conseguir. Então, a fé eficaz, vou repetir, é a fé que se submete à palavra de Deus. Não é apenas a fé nas promessas, mas a fé que se submete às condições para se alcançar as promessas.
eu quero orar por você. Você que é essa pessoa que diz, aumenta a minha fé. A minha fé é insuficiente, a minha fé é pequena. Eu quero orar por você. Você vai abrir o seu coração, Deus vai tocar em você e vai mudar a tua história. Feche os seus olhos, concentre a sua fé. Nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos o teu nome nesse momento. Eu sei que lá do outro lado, há pessoas que ouvem essa mensagem e começam a refletir, começam a se dar conta de um monte de coisas. E essa série que eu estou trazendo aqui no YouTube, dirigida pelo teu Espírito, é para abrir a mente de todos aqui com relação à fé que funciona, a fé que te agrada, a fé que produz resultados. E a gente precisa, meu Pai, nós que te seguimos, nós precisamos ver resultados práticos na nossa vida. Nós não podemos crer em Ti e não ver a Tua glória na nossa vida, a Tua luz, a Tua força em nós. Então, meu Deus, nesse momento, eu peço, envia os Teus anjos na casa dessa pessoa. Envia a tua presença, o teu Espírito sobre a mente daquele que está desanimado, desanimada, essa mulher, essa mãe, essa esposa, essa avó, esse jovem, essa pessoa que ela está vivendo um pesadelo no seu casamento, na sua vida financeira. Ajude-a, fortaleça-a, traga para ela os teus pensamentos, revela para essa pessoa o verdadeiro mistério da fé, que a cada vídeo a mente deles venha se abrir cada vez mais e que a tua bênção venha reinar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Olha, tenha a plena convicção da resposta, da bênção do Deus vivo na tua vida. Se você gostou dessa mensagem, se sentiu bem, se o Espírito Santo falou com você, então, antes de ir embora, não esqueça de deixar a sua curtida, porque desse jeito você nos ajuda a manter o nosso canal, nos ajuda a evangelizar através do YouTube e manter aqui o nosso canal gratuito. Então, colabore com a gente, deixa a sua curtida, compartilhe esse vídeo, o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque aquilo que te abençoa pode abençoar a muitas outras pessoas. Você concorda com isso? Então, faça isso também. E convidar você para fazer parte do nosso grupo de orações e milagres do WhatsApp. O link está aqui na descrição, onde diz aqui embaixo mais. Agora não deve estar aparecendo. De repente, se você está vendo esse vídeo na estreia, não está aparecendo, mas depois vai estar aqui escrito mais. Aí você clica e vai no link e vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp. E por último, seja um anjo patrocinador do nosso ministério, demonstrando a sua fé, o seu amor, a sua gratidão e nos dando condições de fazer a obra de Deus, de levar a verdade com independência a todos aqueles que precisam ouvi-la, a todos aqueles que estão humilhados, sendo enganados por falsas doutrinas, por falsos profetas, falsos pastores espalhados pela mesma internet. Se a mentira se espalha tanto, nós podemos, com a sua ajuda, espalhar a verdade. Então, colabore com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua doação. Aquilo que você puder. Talvez muitos olhem e digam, eu não posso muito, e menospreza aquilo que pode. Faça o seu melhor de todo o seu coração. Tem pessoas que fazem ofertas de 100, de 200, e tem pessoas que fazem de 50, de 30, há outras que fazem com 10 reais, com 5 reais, fazem um Pix direto na conta da igreja. Todos serão abençoados. Estamos orando por todos. E olha, minha gratidão a todos os colaboradores, a todos os patrocinadores dessa obra. Eu estou deixando aqui embaixo a chave Pix, agência e conta do Banco Bradesco, onde você pode, no momento que achar oportuno, ajudar esse ministério. Gente,
Estou terminando por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus. Fique na fé.